representaram um grande avanço para o homem. Eles possibilitaram que o transporte de pessoas e mercadorias fosse feito em menor tempo. Os primeiros resultados concretos com locomotivas a vapor foram obtidos em 1814, pelo engenheiro inglês George Stephenson. O trem realizou a primeira viagem 11 anos depois de ser criado. A locomotiva percorreu uma distância de 15 km, a uma velocidade média de 20 km por hora. Em pouco tempo, a criação dos ingleses se espalhou pelo resto do mundo. No Brasil, a primeira estrada de ferro chegou em abril de 1850. A linha foi financiada pelo empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. O percurso da ferrovia era de apenas 14 quilômetros entre o Rio de Janeiro e Petrópolis. A ferrovia é uma via de comunicação de todo o interior do país. É uma forma de você conquistar esse território e você diminuir a distância do comércio, da economia, da política e da própria troca de informações. Então a ferrovia vem para consagrar essa situação. Ela vai diminuir o tempo, a velocidade das conversas, da comunicação. Uma ferrovia que teve importância para o desenvolvimento econômico do país foi a Santos-Jundiaí. A estrada de ferro foi inaugurada em 1867 e facilitou o acesso até o principal porto do Brasil, em Santos. Confiando no avanço ferroviário e na necessidade de se fazer com que o café chegasse com maior rapidez até o Porto Santista, um grupo de cafeicultores de São Paulo, apoiado pelo governo do estado, construiu uma nova estrada ligando Campinas a Jundiaí. A ferrovia foi inaugurada em 1872. Um ano mais tarde, devido à importância da economia das cidades de Mogi-mirim e Amparo, os fazendeiros dessa região se uniram para criar a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação. Fundada em 1873, a empresa possibilitou o crescimento das linhas férreas para o interior de São Paulo. Esse traçado da Mogiana foi um traçado, então, viciado, porque o fazendeiro que dava dinheiro para construir a ferrovia queria que a ferrovia passasse próximo da sua fazenda, nas suas terras. Então, ela foi traçada cheia de curvas. O primeiro trecho da Mogiana ligava Campinas a Jaguari, atual Jaguariúna. Ao longo dos anos, a ferrovia se estendeu, interligando cidades e trazendo desenvolvimento. Em 1878, os trilhos da companhia chegaram à cidade de Casa Branca. 4 anos mais tarde, a Mogiana vence a concorrência para estender as linhas para Poços de Caldas, na época Distrito de Caldas. A expansão era um desejo antigo de fazendeiros e habitantes daquela região. Os trilhos da Mogiana chegariam até Poços de Caldas a partir de Aguaí. A construção teve início em 1883. A ferrovia era a porta de entrada de tudo que havia de novidade para Poços de Caldas. Ela chega num momento em que o lugarejo tem 200 casas, uma população realmente muito pequena, e a partir de então tudo vai acontecer. Vai chegar a comunidade italiana, vai chegar máquina, vai chegar o desenvolvimento para o turismo. Então ela teve uma importância não só em Poços de Caldas, mas em todo lugar onde a ferrovia chegou, o progresso também chegou mais cedo. A influência de fazendeiros de São João da Boa Vista fez com que o ramal de Caldas passasse na cidade. Teve um fazendeiro em São João da Boa Vista que conseguiu, através de sua diplomacia, a diplomacia dele era muito natural, a fazer que essa estrada passasse de forma bem clara dentro da cidade de São João da Boa Vista. Foi o Joaquim José de Oliveira. E o Martinico Prato, muito amigo, interessado, ele consegue, como acionista também da Companhia Mogiana, a dar uma desviada, e agradando também todos que iam acessar Caldas, mas passando obrigatoriamente por São João da Boa Vista. Em São João da Boa Vista, os fazendeiros se beneficiariam com a chegada da estrada de ferro. A linha facilitaria o transporte de mercadorias, movimentando a economia regional.
Era uma dificuldade imensa. E os carros de boi gastavam 3 meses, 90 dias de viagem para levar o café de São João da Boa Vista a Santos. As obras das ferrovias eram demoradas e de difícil realização. O trajeto da subida da serra, que vai de Águas da Prata até o vilarejo da Cascata, próximo à divisa com o estado de Minas, por exemplo, foi um dos mais caros construídos pela Companhia Mogiana. Você tem situações complicadíssimas para resolver, né? Você tem que construir túneis, acho que deve ter uns 2 túneis, acho que eu passei nesse... Tem umas pontes altíssimas, tudo com suporte de pedra. Essas pedras têm de ser locadas corretamente, né? Senão você pode ter o desmoronamento. Você tem de fazer o desmatamento em costa, é muito mais complicado, entendeu? É acidente atrás de acidente. O trabalho de construção do ramal de Caldas precisava de mão de obra especializada. Isso fez com que os empreiteiros contratassem imigrantes portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Foi mais ou menos aproximadamente uns 2 anos de trabalho nessa construção da estrada, né? Era tudo rudimentar, as coisas eram difíceis, né? E eram pesados os trilhos para carregar eles e tinha que vir conforme ia abrindo, ia montando os trilhos e os trilhos vinham vindo nos vagões, né? Não era carregado na mão, nem... O ramal de Caldas foi inaugurado no dia 22 de outubro de 1886, com a presença da comitiva do imperador Dom Pedro II. E Dom Pedro chegou em São João da Boa Vista com um trem, uma locomotiva brilhando, linda locomotiva nova, com a bandeira do Império cruzada na frente, apitando, e todas as pessoas entre São João e Aguaí ficaram ao longo dos trilhos para ver o imperador. Aí foi muito interessante, abanando mão, as crianças, o imperador está aí, a reverência ao imperador. E a estação aqui estava repleta, banda de música, foguetes. O ramal de Caldas teve 9 estações: Aguaí, Jirivá, São João da Boa Vista, Bairro Alegre, Águas da Prata, Tajá, Cascata, Bauxita e Poços de Caldas. Com o tempo, algumas foram demolidas ou reformadas, adquirindo novas características arquitetônicas. Os trilhos da Mogiana trouxeram autoridades e artistas. A maioria deles ia para Poços de Caldas em busca da cura proporcionada pelas águas sulfurosas ou por causa da diversão oferecida pelos cassinos. Entre as pessoas de renome que viajaram pela Mogiana estão os cantores Silvio Caldas e Carmen Miranda, o pai da aviação Santos Dumont e o escritor Rui Barbosa. Nas estações, o glamour e o romance das viagens marcaram época. Os passageiros chegavam a se preparar com até 1 semana de antecedência para o embarque. Os homens usavam chapéu normal e as mulheres chapéu com redinhos no rosto. Eram os passageiros de primeira classe. Que a primeira classe era toda com poltronas encapadas de branco. O garçom vinha oferecer salgadinhos ou um suco, ele vinha de black tie, com luvas, com bandejas de prata. Era um glamour viajar na primeira classe. E a segunda classe era para aqueles que não tinham dinheiro para comprar uma passagem. Os bancos eram de madeira, eram bancos duros, também passava-se oferecendo coisas. Mas geralmente esse pessoal, além da mala, da roupa própria, levava o seu farnel, o seu lanche. O trabalho do chefe da estação começava cedo. As atribuições e responsabilidades eram muitas. A estação abria às 6 horas da manhã. Trabalhava e fechava às 18 horas. E o chefe da estação era tudo. Ele trabalhava no faturamento, atendimento ao público, depósito de dinheiro nos bancos. Mas o nervosismo das estações e o trabalho intenso sofrem o impacto da Revolução de 30. Durante a Revolução, o ramal de Caldas ficou mais de 3 meses parado. As linhas foram usadas pelo governo de São Paulo para locomover trens blindados na Guerra Civil. Com isso,
As cidades ficaram isoladas e começam a faltar produtos de primeira necessidade. Não tinha farinha, não tinha sal, não tinha açúcar, não tinha nada. E tinha que recorrer a outros, a estação de Machado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os pracinhas da região foram recebidos com festa. As autoridades de São João foram esperar o trem em Aguaí. E lá em Aguaí saiu a caravana, enfeitaram o trem com a bandeira brasileira, e o trem veio apitando de Aguaí até São João, dizendo que estava chegando. E o largo da estação fervilhava com um bando de música, fogos, mães chorando, vendo filhos chegando da guerra. A partir da década de 50, o declínio do transporte ferroviário começa a se tornar evidente. As políticas do governo de Juscelino Kubitschek priorizam as rodovias e os investimentos na malha ferroviária começam a ser deixados de lado. Os carros se popularizam, as estradas oferecem mais conforto e as viagens são reduzidas em várias horas. Com as mudanças no setor, o transporte de passageiros é extinto e a Companhia Mogiana é incorporada à Ferrovia Paulista, a FEPASA. E a ferrovia também entra numa situação complicada, ela não consegue se modernizar. O que antes era uma iniciativa particular, de companhias, de organização de capital, de sociedade, ela começa a ter problemas, porque é uma empresa muito grande, a manutenção é muito cara. Acabou passando que as rodovias seriam melhor, o combustível era mais barato, naquele tempo a gasolina era compensador, O único tipo de carga transportada pela nova concessionária da ferrovia passa a ser o minério de ferro extraído de Poços de Caldas. Porém, o tempo não apagou a nostalgia causada pelas viagens de trem. No final da década de 80, é criada uma linha especial, ligando Poços de Caldas a Águas da Prata para passeios turísticos. A atração foi desativada em meados da década de 90. Hoje, o ramal de Caldas funciona exclusivamente para o transporte de bauxita. O minério de ferro é extraído pela Companhia Brasileira de Alumínio de Poços de Caldas e segue para a cidade de Alumínio, próxima a Sorocaba. Das 9 estações que existiam no ramal, Tajá e Jerivá foram demolidas. As de Aguaí e Bauxita funcionam para o transporte de minério. As de São João da Boa Vista e Poços de Caldas abrigam repartições públicas e espaços culturais. O restante está fechado. Hoje, restam apenas lembranças, trilhos isolados, fios de telégrafo, a rotatória usada nas manobras dos vagões e a esperança de que um dia o trem volte a circular. Na hora que eu recolhi os trens, eu deixei os 2 carros de passageiros, que eu soltei a locomotiva, que eu vi a locomotiva fazendo a volta, eu falei, essa nunca mais volta. E nunca mais voltou mesmo. A gente chega a sonhar com o tempo que trabalhava, Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra no ar, correndo entre as estrelas a voar.